O beijo do falso apóstolo e a submissão voluntária de Jesus Cristo. Mateus capítulo 26, versículos 47 a 56. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: Salve, mestre! E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus às multidões: Saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Nesses versículos, vemos que o cálice dos sofrimentos de nosso Senhor Jesus Cristo começa a se encher. Nós o vemos traído por um de seus discípulos, abandonado pelos demais e aprisionado por seus inimigos de morte. Certamente nunca houve tristeza como aquela que ele sofreu. Não nos esqueçamos, quando da leitura desse trecho da Bíblia, que nossos pecados foram a causa dessas tristezas. Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões. Romanos 4, 25. Em primeiro lugar, notemos nesses versículos como o relacionamento entre Jesus e os seus discípulos foi marcado por uma graciosa afabilidade. Esse ponto é demonstrado pela circunstância profundamente comovedora no momento da traição de nosso Senhor. Quando Judas Iscariotes ofereceu-se para guiar a multidão ao lugar no qual seu mestre estava, ele lhes deu um sinal mediante o qual poderiam distinguir Jesus dentre os discípulos, mesmo sob a fraca luz da lua. Ele disse: Aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E assim, chegando-se a Jesus, disse: Salve, mestre! E o beijou. Esse fato simples revela os termos afetuosos com que os discípulos se associavam a Jesus. Nos países orientais é costume, quando dois amigos se encontram, saudar-se com um ósculo. Êxodo 18, 7, 1 Samuel 20, 41. Parece, portanto, que quando Judas beijou Jesus, estava apenas fazendo o que todos os apóstolos eram habituados a fazer quando encontravam o Mestre após uma ausência. Devemos tirar dessa pequena circunstância conforto para as nossas próprias almas. Nosso Senhor Jesus Cristo é um Salvador gracioso e afável. Ele não é homem severo, repelindo os pecadores e mantendo-os à distância. Ele não é um ser tão diferente de nós em natureza que tenhamos de considerá-lo com assombro, mais do que com afeto. Ao contrário, ele deseja que o tenhamos na conta de um irmão mais velho, de um querido amigo. Seu coração, lá no céu, ainda é o mesmo que era nesse mundo. Ele é sempre manso, misericordioso e afável para com os homens humildes. Confiemos nele e não tenhamos receio. Em segundo lugar, observemos como nosso Senhor condena aqueles que pensam em usar armas carnais em defesa dele ou de sua causa. Ele reprova um de seus discípulos por ferir um servo do sumo sacerdote. Ele diz: Embainha a tua espada, e acrescenta uma declaração solene de perpétua significação: todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. A espada tem uma utilização legítima e peculiar. Ela pode ser empregada com justiça na defesa de nações contra a opressão. Ela pode tornar-se necessária para evitar confusão, saque ou rapina em um país, mas jamais deve ser empregada na propagação e na manutenção do Evangelho. O cristianismo não pode ser imposto mediante derramamento de sangue.
Nem podemos obrigar as pessoas a crerem. A Igreja teria tido uma história mais feliz se essa sentença fosse lembrada com mais frequência. Existem poucos países na cristandade em que esse erro não tem sido cometido, na tentativa de modificar as opiniões religiosas dos homens mediante compulsão, penalidades, encarceramento e morte. E quais são os efeitos disso? As páginas da história nos dão a resposta. Não houve guerras mais sangrentas do que as motivadas pelo choque de opiniões religiosas. Com muita frequência, infelizmente, os próprios homens que promovem essas guerras são mortos na batalha. Nunca nos deveríamos esquecer disso. As armas da milícia cristã não são carnais, mas sim espirituais. 2 Coríntios 10, 4. Em seguida, observemos como nosso Senhor deixou-se fazer prisioneiro por sua própria e livre vontade. Ele não foi levado cativo por não poder escapar. Para ele teria sido fácil dispersar seus inimigos pelo vento, se assim tivesse querido fazer. Disse ele a um discípulo: acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras segundo as quais assim deve suceder? Nessas palavras vemos o segredo de sua submissão voluntária aos inimigos. Ele veio com o propósito de cumprir os símbolos e as promessas das Escrituras do Antigo Testamento, para que, cumprindo-os, providenciasse salvação para o mundo. Ele veio intencionalmente para ser o verdadeiro Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal. Veio para ser o bode expiatório sobre o qual seriam postas as iniquidades do povo. Seu coração estava resolvido a realizar essa grande obra. Para isso, era necessário que fosse velado seu poder por algum tempo. Abacuque 3:4. Para fazer essa obra, ele se tornou um sofredor voluntário. Ele foi preso, julgado, condenado e crucificado inteiramente por sua própria vontade. Guardemos na mente esse fato, pois nele há muito encorajamento para nós. O sofredor voluntário também será um salvador voluntário. O Filho de Deus Todo-Poderoso, que consentiu em ser preso pelos homens e levado cativo quando poderia tê-los impedido apenas com uma palavra, certamente estará pronto para salvar as almas que correrem para ele. Uma vez mais, portanto, devemos aprender a confiar nele sem receio. Por último, notemos quão pouco os crentes reconhecem a fraqueza de seus próprios corações até que sejam provados. Na conduta dos apóstolos, temos uma triste ilustração dessa verdade. Os versículos que acabamos de ler se concluem com as seguintes palavras: Então, os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Todos esqueceram as confiantes afirmações feitas por eles mesmos poucas horas antes. Esqueceram-se de que tinham declarado sua disposição de morrer com seu mestre. Esqueceram-se de tudo, menos do perigo que agora os encarava de frente. O temor da morte os dominou e, deixando-o, fugiram. Quantos cristãos já fizeram o mesmo? Sob a influência de sentimentos agitados, eles prometeram jamais se envergonhar de Cristo. Depois da ceia do Senhor, ou de algum sermão poderoso, ou de algum congresso cristão, eles saíram cheios de zelo e amor, prontos para dizer a todos que procuravam acautelá-los acerca da possibilidade de desvio. Abre aspas. Pois que é teu servo este cão para fazer tão grandes coisas? Fecha aspas. 2 Reis 8:13. No entanto, em poucos dias aqueles sentimentos esfriaram e desapareceram. Veio uma provação e eles caíram diante dela. Abandonaram a Cristo. Nessa passagem, aprendamos preciosas lições de humildade e autoabatimento. Resolvamos, pois, pela graça de Deus, cultivar um espírito de humildade e autodesconfiança. Em nossas mentes, conscientizemo-nos de que nada existe de tão ruim que o melhor de nós não possa fazer, a menos que vigiemos, oremos e estejamos amparados pela graça de Deus. Que uma de nossas orações diárias seja: sustenta-me e serei salvo. Salmos 119 e 117.